que mais chama a atenção não é que você mudou, é que você já não consegue mais esconder que mudou. Você não decidiu se mostrar, não quis expor nada, não fez um movimento consciente, mas mesmo assim, algo em você parou de sustentar o disfarce. Aquilo que você segurava, agora escapa. Aquilo que você filtrava, agora aparece. E o mais forte de tudo é que você percebe isso depois que já aconteceu. 27 de abril não é sobre se revelar, é sobre entender por que você já não consegue mais ser quem você estava tentando manter. Você não acordou um dia e decidiu parar de esconder. Não foi uma escolha planejada, não foi uma virada consciente, foi algo que aconteceu antes. E só depois você percebeu. Porque esconder exige esforço, exige controle, exige adaptação constante, exige que você sustente uma versão que já não corresponde ao que você sente. E chega um ponto em que esse esforço não se mantém mais. 27 de abril evidencia exatamente isso. O momento em que você entende que não foi você que decidiu parar de esconder. Foi você que não conseguiu mais continuar. O primeiro ponto importante é o desgaste interno. Você foi se cansando, cansando de filtrar o que sente, cansando de medir cada reação, cansando de ajustar sua postura para manter algo. E esse cansaço não veio de um dia, veio do acúmulo. Outro fator essencial é a mudança na sua percepção. Você começou a ver diferente, entender diferente, sentir diferente. E quando isso muda, o que você mostra também muda, mesmo sem intenção. Outro ponto forte é a quebra da identificação. Você já não se reconhece na versão que tentava sustentar. Aquilo que antes parecia natural, agora parece forçado. E isso torna difícil continuar. Outro aspecto importante é a redução do medo. Antes, esconder também era proteção. Proteção contra julgamento, contra rejeição, contra conflito. Mas esse medo perdeu força, e sem ele, o controle diminui. Outro fator essencial é o aumento da coerência. Você não consegue mais sentir uma coisa e demonstrar outra com facilidade. Essa diferença começa a incomodar, e você para de sustentar. Outro ponto importante é a mudança na sua energia. Você não se envolve igual, não reage igual, não se posiciona igual, e isso aparece, mesmo que você não queira mostrar. Outro aspecto forte é a dificuldade de manter o personagem. Você até tenta, em alguns momentos, mas não sustenta por muito tempo. Algo escapa, algo aparece, e isso revela sua mudança. Outro fator essencial é a perda da necessidade de agradar. Você não se molda mais tanto, não se ajusta para caber, e isso reduz o esforço de esconder. Outro ponto importante é o aprendizado silencioso. Você foi entendendo sem perceber, absorvendo experiências, reavaliando situações, e isso alterou sua base interna. Outro aspecto forte é a clareza acumulada. Você já viu o suficiente, já entendeu o padrão, já percebeu o que se repete, e isso torna difícil ignorar. Outro fator essencial é o limite interno. Existe um ponto em que você não consegue mais ir contra o que percebe, e esse limite foi alcançado. Outro ponto importante é a ausência de planejamento. Você não organizou essa mudança, ela aconteceu, e por isso parece que veio do nada. Outro aspecto forte é o reflexo automático. Sua postura muda sem que você pense. Sua reação muda sem que você controle. E isso mostra que a mudança já está consolidada. 27 de abril marca esse reconhecimento. Você percebe que não foi uma decisão, foi um processo. Outro fator essencial é a naturalidade. Você não está tentando se mostrar, mas também não está mais escondendo. Você apenas é. Outro ponto importante é a maturidade. Você entende que não precisa controlar tudo, nem o que sente, nem o que demonstra. Outro aspecto forte é a liberdade. Você não está mais preso à necessidade de manter uma imagem, e isso muda tudo. E dentro desse movimento, você percebe algo essencial. Você não parou de esconder porque quis se expor. Você parou porque não fazia mais sentido continuar escondendo. Porque sua percepção mudou. Porque seu limite chegou. Porque sua coerência começou a falar mais alto. E quando isso acontece, não existe mais esforço suficiente para sustentar o que não é verdadeiro.
E é isso que começa a aparecer na sua forma de agir, de reagir e de se posicionar mesmo sem você perceber. Como sua postura começa a revelar tudo, não tem a ver com o que você fala, tem a ver com o que você não consegue mais esconder. Porque quando a mudança é real, ela não precisa ser anunciada. Ela aparece, nos detalhes, nos gestos, na forma como você se posiciona sem perceber. 27 de abril evidencia exatamente isso. O momento em que você entende que não foi sua fala que mudou o ambiente, foi sua postura. O primeiro ponto importante é a coerência que começa a aparecer. Você não consegue mais sustentar contradições. Não consegue mais sentir uma coisa e agir de outra forma por muito tempo. E isso faz com que sua ação revele o que está dentro. Outro fator essencial é a mudança na sua reação. Você não responde igual, não entra em tudo, não se envolve com a mesma intensidade, e isso chama atenção, porque quebra o padrão. Outro ponto forte é o silêncio. Você fala menos, explica menos, justifica menos, mas esse silêncio não é vazio, ele é carregado de posicionamento. Outro aspecto importante é a forma como você se retira. Você não confronta diretamente, mas também não permanece. Você simplesmente não entra, e isso revela muito. Outro fator essencial é a mudança na sua presença. Você não ocupa os mesmos espaços da mesma forma, não participa igual, não se entrega igual, e isso altera a dinâmica. Outro ponto importante é a consistência. Você mantém sua postura, não volta atrás com facilidade, não muda para agradar, e isso reforça sua posição. Outro aspecto forte é a quebra da previsibilidade. Antes, sabiam como você reagia, agora não, e isso faz com que as pessoas observem mais. Outro fator essencial é a redução da adaptação. Você não se molda tanto, não ajusta sua forma para caber, e isso deixa sua verdade mais visível. Outro ponto importante é a energia da sua interação. Mesmo quando você fala pouco, sua presença comunica. Na forma como você olha, na forma como você responde, na forma como você se posiciona. Outro aspecto forte é o impacto nas relações. As pessoas percebem, mesmo que não entendam totalmente, elas sentem que algo mudou. Outro fator essencial é a ausência de esforço para esconder. Você não está mais controlando cada detalhe, e sem controle, a verdade aparece. Outro ponto importante é a clareza que transparece. Você não precisa explicar, sua postura já mostra o que você aceita e o que não aceita mais. Outro aspecto forte é o alinhamento. O que você sente começa a aparecer no que você faz. E isso cria uma conexão direta entre o interno e o externo. Outro fator essencial é a maturidade. Você não tenta mais manipular a percepção dos outros. Você apenas se mantém. Outro ponto importante é a liberdade. Você não está mais preso à necessidade de parecer algo. Você é, e isso é visível. 27 de abril marca esse reconhecimento. Você percebe que sua postura já está falando por você. Outro aspecto forte é a transformação silenciosa. Você não anunciou, mas tudo mudou, e isso aparece. Outro fator essencial é a confiança. Você não precisa mais validar sua mudança. Você sustenta, e isso reforça tudo. Outro ponto importante é o impacto direto no ambiente. Sua forma de agir altera a resposta do outro, sem confronto, sem explicação. Outro aspecto forte é a evidência. Com o tempo, fica impossível não perceber. Outro fator essencial é a consistência no tempo. Não é algo momentâneo. Sua postura se mantém, e isso confirma sua mudança. E dentro desse movimento, você percebe algo essencial. Você não precisa falar para ser entendido. Você precisa se manter para ser reconhecido. Porque quando sua postura muda, tudo ao seu redor começa a ler isso. Naquilo que você faz, naquilo que você não faz, naquilo que você não sustenta mais. E isso revela tudo, sem esforço, sem anúncio, sem necessidade de explicar. O que muda quando você não sustenta mais uma versão não começa no externo, começa no alívio. Porque manter uma versão exige esforço, exige controle, exige atenção constante, exige que você ajuste sua forma de agir,
falar e reagir para corresponder a algo que já não é verdadeiro. Quando você para, esse esforço desaparece. 27 de abril evidencia exatamente isso. O momento em que você percebe que não precisa mais manter quem você era. O primeiro ponto importante é o fim da atuação. Você não calcula mais cada movimento. Não pensa tanto no que dizer. Não ajusta cada resposta. Você simplesmente responde de acordo com o que sente. E isso muda tudo. Outro fator essencial é a redução da tensão interna. Antes, havia um conflito entre o que você sentia e o que você demonstrava. Agora não. Existe alinhamento, e isso traz leveza. Outro ponto forte é a naturalidade. Você não força comportamento, não tenta parecer algo. Você age com mais fluidez, e isso é percebido. Outro aspecto importante é a mudança na sua energia. Você não se desgasta tentando manter uma imagem, e isso te deixa mais presente, mais estável. Outro fator essencial é a clareza nas suas escolhas. Você não decide baseado no que precisa parecer. Você decide baseado no que faz sentido. E isso muda sua direção. Outro ponto importante é a quebra da dependência externa. Você não precisa mais da validação dos outros para sustentar sua postura. Você já se sustenta. Outro aspecto forte é a consistência. Você não oscila tanto. Não muda para se adaptar a cada ambiente. Você se mantém. E isso cria firmeza. Outro fator essencial é o impacto nas relações. Quando você para de sustentar uma versão, quem se conectava com essa versão se afasta. E quem se conecta com o que é real, permanece. Outro ponto importante é a redução da necessidade de explicar. Você não precisa justificar quem você é. Você apenas vive. E isso comunica. Outro aspecto forte é a liberdade. Você não está mais preso à imagem que precisava manter. Você se move com mais autenticidade. Outro fator essencial é a confiança. Você confia mais em si, no que sente, no que percebe, e isso reduz a dúvida. Outro ponto importante é a maturidade. Você entende que não precisa agradar todos. Não precisa caber em todos os espaços. Outro aspecto forte é a estabilidade emocional. Você não reage tanto ao julgamento, porque não está mais tentando sustentar algo. Outro fator essencial é a economia de energia. Você não gasta mais esforço mantendo algo que não é verdadeiro, e isso te fortalece. Outro ponto importante é o alinhamento. O que você sente se reflete no que você faz, e isso cria coerência. Outro aspecto forte é a transformação na sua presença. As pessoas percebem, mesmo que não saibam explicar. Você está diferente. Outro fator essencial é o fim da sobrecarga. Você não carrega mais o peso de manter tudo sob controle. E isso traz leveza. 27 de abril marca esse reconhecimento. Você percebe que não sustentar mais uma versão não é perda, é libertação. Outro ponto importante é a reorganização natural. Sem a versão antiga, sua vida começa a se ajustar. O que não combina se afasta. O que faz sentido se aproxima. Outro aspecto forte é a verdade aparecendo. Sem filtro exagerado, sem controle constante. O que é real se mostra. Outro fator essencial é a consistência no tempo. Você não volta atrás com facilidade, porque não faz sentido voltar. E dentro desse movimento, você percebe algo essencial. Você não deixou de sustentar uma versão para se tornar outra. Você deixou de sustentar para ser o que já é. Sem esforço, sem atuação, sem necessidade de manter algo artificial. E isso muda tudo. Porque agora, sua forma de viver não depende mais de controle. Depende de coerência. E essa coerência começa a se refletir em cada escolha, em cada reação e em cada espaço que você ocupa. Como lidar com a reação das pessoas não é sobre controlar o que elas vão fazer. É sobre não voltar atrás no que você já reconheceu. Porque quando você muda por dentro, o ambiente reage. E as pessoas também. Algumas percebem rápido, outras estranham, outras resistem, mas todas, de alguma forma, respondem à sua mudança. 27 de abril evidencia exatamente isso. O momento em que você entende que não é a sua mudança que é difícil, é a reação do outro a ela.
O primeiro ponto importante é não interpretar tudo como problema. Nem toda reação negativa significa que você está errado. Muitas vezes é apenas o outro lidando com algo que saiu do padrão. Outro fator essencial é entender a quebra de expectativa. As pessoas estavam acostumadas com uma versão sua, uma forma de agir, uma forma de aceitar, uma forma de se posicionar. Quando isso muda, elas precisam se ajustar, e nem sempre esse ajuste é confortável. Outro ponto forte é a projeção. Algumas pessoas vão tentar te fazer voltar, vão questionar, vão minimizar, vão testar, não porque você está errado, mas porque sua mudança afeta o lugar delas. Outro aspecto importante é não entrar em confronto desnecessário. Você não precisa provar nada, não precisa convencer, não precisa explicar em excesso. Sua postura já é suficiente. Outro fator essencial é manter sua coerência. Você não pode reagir à reação do outro voltando ao padrão antigo, porque isso quebra sua base. Outro ponto importante é o silêncio estratégico. Nem tudo precisa de resposta, nem toda reação precisa de explicação. Às vezes, se manter já resolve. Outro aspecto forte é a clareza interna. Quando você sabe o que mudou, a reação externa não te desestabiliza tanto, porque você não depende mais da aprovação. Outro fator essencial é o respeito pelo processo do outro. Assim como sua mudança foi gradual, a adaptação deles também é. Nem todos vão entender no mesmo tempo. Outro ponto importante é aceitar que nem todos vão permanecer. Algumas relações eram baseadas na sua versão antiga. Sem ela, não se sustentam. E isso faz parte. Outro aspecto forte é a firmeza sem agressividade. Você não precisa se impor com força, mas também não precisa ceder. Você se mantém. Outro fator essencial é a maturidade emocional. Você não reage no impulso. Não se defende o tempo todo. Você observa e escolhe como responder. Outro ponto importante é a economia de energia. Você não entra em discussões desnecessárias. Não tenta explicar tudo. Não tenta ser entendido por todos. Outro aspecto forte é a consistência no tempo. No começo, pode haver mais reação, mas com o tempo, sua postura se torna clara e o ambiente se ajusta. Outro fator essencial é a confiança. Você confia no que percebeu, e isso te sustenta mesmo diante de questionamentos. Outro ponto importante é a liberdade. Você não está mais preso à necessidade de agradar. Você se posiciona mesmo que nem todos aceitem. Outro aspecto forte é o impacto da sua estabilidade. Quando você não oscila, o outro para de testar tanto, porque entende que você não vai voltar. Outro fator essencial é a ausência de justificativa excessiva. Você não precisa explicar sua mudança o tempo todo. Você vive, e isso comunica mais. 27 de abril marca esse reconhecimento. Você percebe que lidar com a reação das pessoas não é sobre mudar elas, é sobre sustentar você. Outro ponto importante é o filtro natural. A reação do outro mostra muito, mostra quem respeita, quem entende, quem não sustenta, e isso te dá clareza. Outro aspecto forte é a tranquilidade. Você não precisa convencer ninguém, não precisa validar sua mudança. Você apenas continua. E dentro desse movimento, você percebe algo essencial. As pessoas reagem à sua mudança porque você deixou de sustentar o que era confortável para elas. Mas isso não é um sinal para voltar. É um sinal de que você realmente mudou. E quando você entende isso, você para de se ajustar à reação do outro e passa a se manter naquilo que já reconheceu como verdadeiro, sem confronto desnecessário, sem explicação excessiva, sem perder sua base, apenas com coerência. O impacto de viver sem disfarce não aparece primeiro no que você mostra, aparece no que você deixa de sustentar. Porque disfarçar não é só esconder, é manter uma versão, ajustar comportamento, filtrar reação, controlar expressão para caber em algo que já não corresponde ao que você sente. Quando isso cai, tudo muda. 27 de abril evidencia exatamente isso. O momento em que você percebe que não está mais tentando parecer. Você está sendo. O primeiro impacto é o fim do esforço constante. Você não calcula cada movimento, não mede cada palavra.
Não tenta prever a reação do outro o tempo inteiro, e isso libera energia. Outro fator essencial é a leveza, porque sustentar uma imagem pesa. Manter coerência externa com algo que não é interno cansa. Quando você vive sem disfarce, esse peso desaparece. Outro ponto forte é a clareza interna. Você não se confunde mais, não vive dividido, não tenta justificar o que já sabe. Você reconhece e se move de acordo com isso. Outro aspecto importante é a consistência. Você não muda de postura dependendo do ambiente, não se adapta para caber. Você se mantém, e isso cria firmeza. Outro fator essencial é o impacto nas relações. Quem se conectava com sua versão antiga pode não se conectar mais. E quem reconhece sua verdade, permanece. E isso filtra naturalmente. Outro ponto importante é a liberdade. Você não está mais preso à necessidade de agradar. Não vive para corresponder. Você vive de acordo com o que faz sentido. Outro aspecto forte é a redução da ansiedade. Grande parte da ansiedade vem do esforço de manter algo. Quando você não disfarça, esse esforço diminui e sua mente desacelera. Outro fator essencial é o respeito próprio. Você não se coloca mais em situações onde precisa se anular. Você se posiciona, mesmo em silêncio. Outro ponto importante é a transparência. Você não precisa explicar tudo, mas sua postura deixa claro o que você aceita e o que não aceita mais. Outro aspecto forte é a maturidade. Você entende que não precisa controlar como os outros te veem. Você apenas se mantém. Outro fator essencial é a economia de energia. Você não gasta mais tentando sustentar algo artificial, e essa energia volta para você. Outro ponto importante é a estabilidade emocional. Você não oscila tentando equilibrar versões. Você é uma coisa só, e isso reduz conflito interno. Outro aspecto forte é o impacto direto no ambiente. Sua forma de ser muda as dinâmicas, sem confronto, sem anúncio, apenas pela sua presença. Outro fator essencial é a confiança. Você confia mais em si, no que sente, no que percebe, e isso elimina a necessidade de validação constante. Outro ponto importante é a coerência. O que você vive por dentro se reflete no que você faz, e isso cria alinhamento. Outro aspecto forte é a ausência de atuação. Você não interpreta um papel, você não sustenta uma imagem, você vive. 27 de abril marca esse reconhecimento. Você percebe que viver sem disfarce não é se expor, é não se esconder. Outro fator essencial é o impacto no longo prazo. O que é verdadeiro se sustenta, o que é artificial não continua, e isso organiza sua vida. Outro ponto importante é a simplicidade. Você não complica mais, não cria cenários, você lida com o que é. Outro aspecto forte é a força silenciosa. Você não precisa provar nada, sua postura já mostra. E dentro desse movimento, você percebe algo essencial. Viver sem disfarce não te torna mais vulnerável, te torna mais alinhado, porque você não está mais tentando manter algo que não é real. Existe um ponto em que você não precisa mais tentar ser visto de uma forma específica, porque você já não consegue mais sustentar o que não é verdadeiro. E isso não vem de uma decisão externa, vem de um acúmulo, de tudo que você percebeu, de tudo que você sentiu, de tudo que você deixou de ignorar. E esse acúmulo cria um limite silencioso, onde você não consegue mais voltar para a forma antiga de agir. Não porque alguém te impediu, mas porque não encaixa mais. Antes, você ainda conseguia ajustar, conseguia filtrar, conseguia adaptar sua postura para manter relações, situações, dinâmicas, mas isso exigia esforço. Um esforço que, com o tempo, foi ficando mais evidente, mais pesado, mais difícil de sustentar. Quando esse esforço cai, não sobra espaço para o disfarce, não sobra energia para manter versões, e você começa a se mover de forma diferente, não como uma escolha racional, mas como uma consequência. Outro ponto importante é a forma como isso se reflete no seu comportamento. Você não precisa pensar tanto, não precisa calcular cada reação. Você responde de forma mais direta.
mais alinhada. E isso muda a dinâmica ao seu redor. Outro aspecto forte é o impacto nas suas relações. Aquilo que dependia da sua adaptação se enfraquece. Aquilo que exigia controle constante perde força. E o que permanece, permanece com mais verdade. Sem esforço exagerado, sem necessidade de manutenção contínua. Outro fator essencial é a clareza. Você não fica mais preso tentando entender o que já está evidente. Você reconhece e segue a partir disso. Outro ponto importante é a leveza. Não porque tudo ficou simples, mas porque você não está mais carregando o que não faz sentido. Você não está mais sustentando o que já perdeu base. Outro aspecto forte é a consistência. Você não oscila como antes. Não volta atrás para manter algo. Você se mantém, e essa permanência cria força. Outro fator essencial é a liberdade. Você não está mais preso ao que precisava parecer. Você não vive mais em função da expectativa. Você se move de acordo com o que é real. Outro ponto importante é a ausência de conflito interno. Você não está mais dividido. Não sente uma coisa e faz outra. Não percebe algo e ignora. Existe alinhamento, e isso estabiliza. Outro aspecto forte é a forma como o ambiente responde. Sem sua adaptação constante, fica evidente o que se sustenta e o que não se sustenta. E essa evidência não depende de análise, depende da ausência de esforço. Outro fator essencial é o tempo. Com o tempo, tudo se mostra. O que permanece, o que se dissolve, o que se ajusta, e você não precisa acelerar isso. Outro ponto importante é a maturidade. Você entende que não precisa explicar tudo, não precisa justificar sua mudança, não precisa convencer ninguém. Você apenas se mantém. Outro aspecto forte é o silêncio. Não um silêncio de ausência, mas um silêncio de clareza, onde você não precisa falar para ser entendido. Sua postura já comunica. Outro fator essencial é a confiança. Você confia no que percebeu, confia no que sente, e isso sustenta suas escolhas. Outro ponto importante é a reorganização. Sem o disfarce, sem a versão, sem a adaptação constante, sua vida começa a se ajustar. O que não combina se afasta. O que faz sentido se aproxima. E isso acontece sem esforço direto. Outro aspecto forte é a estabilidade emocional. Você não reage tanto ao que vem de fora, porque sua base não está mais fora, está dentro. E isso muda sua forma de lidar com tudo. Outro fator essencial é a coerência. Você não vive mais em contradição, você não sustenta o que não faz sentido. E isso fortalece sua presença. E dentro desse movimento, algo se estabelece. Você não precisa mais buscar confirmação, não precisa mais testar o que já foi entendido, não precisa mais insistir para ver se algo muda. Você já viu o suficiente, e isso sustenta sua forma de agir, sem esforço exagerado, sem controle constante, sem necessidade de manter algo artificial. Você não está mais tentando parecer, você não está mais tentando encaixar, você não está mais tentando sustentar o que já não é real. Você apenas se move de acordo com o que reconheceu, e isso reorganiza tudo ao seu redor de forma silenciosa, firme e contínua, sem excesso, sem ruído, sem necessidade de intervenção constante, apenas pela coerência entre o que você percebe e a forma como você escolhe se posicionar a partir disso.